Bom dia a todos. Deve estar estranhando, né? O microfone fica aqui na hora da pregação, né? Mas tem um motivo. Nosso querido líder Renato, ele está agora em viagem, ele está lá se preparando já, que é um fim de semana hoje, antes da nossa conferência global de missões, amém? Amém. E é muito incrível, porque vários líderes daqui, várias pessoas daqui de São Paulo estão se reunindo para poder juntos, todos juntos, planejarem e sonharem o crescimento do reino de Deus, amém? E também hoje, além disso, é um dia muito especial, como já foi dito algumas vezes aqui, é o dia dos pais, amém? Queria pedir a todos aqueles que são pais, por favor, ficar de pé. Todos aqueles que são pais. Pais físicos por enquanto, tá? Legal, uma salva de palmas para todos vocês. Os pais, de certa forma, são os que melhor entendem o coração de Deus, amém? Porque são pais, sofrem com os filhos, amém? Podem sentar. E muito especial, eu estava pensando, eu estava falando com o Renato ontem, e eu falei, nossa Renato, amanhã é dia dos pais, uma coisa engraçada é que você tem basicamente quase a idade do meu pai, exatamente 10 dias de diferença, né? O Renato do dia 18 de julho e meu pai do dia 28 de julho. E é muito interessante, né? Porque muitas pessoas você acaba considerando como pai, né? Às vezes é pessoas mais novas você considera como pai, pelo respeito que você tem, né? E justamente hoje a gente vai fazer uma pequena série nesses dois cultos, né? E hoje a gente vai falar justamente de um pai que aprendeu muito com Deus, amém? Amém. Mas para começar, vamos fazer uma oração. Amém. Vamos lá, João. Querido Deus, Senhor Santo e Eterno Pai, Deus, muito obrigado por esse momento tão especial que é me reunir com os meus irmãos, Pai, e nós juntos podemos ouvir Tua palavra, Deus. Deus Santo, o Senhor nos tem abençoado, nos ensinado, dando tantas coisas para nós, Deus, que nós não somos nem dignos nem mesmo de abrir a Bíblia, mas o Senhor nos dá não só o direito de abrir a Bíblia, Senhor, mas também de usufruir, de se deleitar nas Escrituras, Pai. Deus Santo, eu te peço que nos abençoe, que mande seu Espírito falar poderosamente aqui hoje, Pai, e que possamos, Deus, sair daqui com convicções poderosas para avançar o reino nesse mundo perdido, Pai. Peço que nos abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Legal. Para dar o título dessa série que a gente vai fazer desses 2 domingos, eu quero que vocês abram uma escritura lá em Apocalipse, versículo 23, capítulo 23. Apocalipse 23, versículo 5. Vamos lá, João. Deixa eu a página. João, 23. Perdão, 21. Desculpa. Vamos lá, João. Eu sei que você escreveu, mas foi. Eu sei que foi meu xará que escreveu esse livro, mas não fui eu. E às vezes eu tô aqui 23, eu anotei 23, mas é 21, tá, gente? 21, 5. Eu falei, ué, não tem. 21, 5 diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O contexto dessa escritura é que Deus aqui está falando para João sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Que Deus faria novas todas as coisas, que as velhas coisas já teriam passado e que tudo seria novo. Deus, ele é muito incrível, porque sempre que Ele nos dá um presente, Ele não dá um presente reciclado. Ele sempre nos dá um presente novo, dá uma coisa nova, uma coisa que a gente nem esperava. E a gente está passando por um tempo como esse, né? Quem diria 2 meses atrás que a gente tem esse tantão de mudanças, né? Esse monte de coisas acontecendo. Mas Deus tem feito isso, tem sido muito bom, amém? E com certeza, depois que as pessoas chegarem, o Renato chegar, as pessoas chegarem da DLC, com certeza vamos ouvir várias coisas para nos inspirar e convicções ainda mais fortes, amém? E para isso nós temos que preparar nossos corações para as coisas novas que virão. Por isso, o nome da minha aula hoje, e de semana que vem também, é Novas Todas as Coisas. Hoje é a parte 1, amém? E pensando em coisas novas, eu estava pensando, nossa, o que me inspira com coisas novas? E aí eu lembrei, justamente no Dia dos Pais, né? Muitos aqui talvez nem eram pais ano passado, né? E já são pais, e agora estão vivendo uma experiência nova, né? Eu também estou vivendo uma experiência um pouco nova, que agora está construindo a casa que eu e a Mari vamos morar quando casarmos, amém? E tem sido uma experiência muito interessante, para dizer algo assim. Porque realmente você começa a cuidar de coisas da casa, começa a ver coisas de construção, e você recebe mais responsabilidades. Você fala, nossa, semana passada eu estava estudando para passar no concurso, e eu só tinha essa preocupação em evangelizar, sabe? E estudar para a faculdade. E de uma semana para outra, tem que levar cachorro para passear, e toda hora ela fala que adotou uma pessoa, né? Ah, essa aqui, adotei Isabela, João. Ai meu Deus, eu não sou pai, já tenho mais filhos do que o Gabriel.
Mas é incrível porque isso tem mudado a minha visão de algumas coisas sobre o reino, inclusive de cuidar de coisas de pessoas. E justamente me inspirou a falar de um pai, inclusive um dos maiores pais da Bíblia inteira, e mostrar como até ele aprendeu coisas novas com Deus, amém? Para começar, vamos ler uma escritura em Gênesis capítulo 11. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o homem que é considerado o pai na fé. O pai da fé, o primeiro homem que de fato começou a seguir as promessas de Deus continuamente, né? E o nome desse homem é Abraão. Mas vamos ver um pouquinho como era a história da família dele. Vamos ler do versículo 27 ao 32. Diz o seguinte: essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Essa história é muito interessante porque fala a história, na verdade, do pai de Abraão, né? Que o pai de Abraão, Terá, teve 3 filhos, sendo que um desses filhos teve um filho chamado Ló, e depois esse filho chamado Harã morreu. Então esse filho ficou órfão. E Terá basicamente começou a cuidar de Ló, né? Foi responsável por ele, tanto que quando eles se mudaram, Ló foi junto com eles, começou a cuidar deles. E se a gente continuar lendo, a partir do capítulo 12, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Muito interessante porque logo depois, Abrão adotou Ló. Ló ficou como se fosse um filho de Abrão. Isso é muito interessante para a gente entender que Abrão já tinha esse espírito de ser um pai, de cuidar. Porque ele pegou Ló para cuidar. Ele poderia falar: não, fica com Terá mesmo, fica com meu pai, já que você já está aí. Mas não, ele levou Ló para ir com ele. Mas o que é interessante é que nós vemos que, para começar, Abrão foi chamado com 75 anos. Quem aqui tem mais de 75 anos? Ou 75 anos? Ninguém, né? Manuel? Não. Amém. Ele achou que ia escapar, só que o Renato não está aqui. Mas olha que incrível. Deus chamou ele já tinha vivido uma vida. Imagina, 75 anos é uma vida. Tem muita gente que não chega nessa idade. A média hoje do brasileiro de vida são 72 anos e meio. E Abrão foi chamado depois disso. E o mais interessante é que assim que Deus chamou ele, ele foi. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que ouvem quando Deus chama. Esse é o nosso primeiro ponto, um novo chamado. Muita gente fala, né? Nossa, porque, sei lá, eu tô novo demais para isso ou velho demais para isso. Pelo menos alguém já disse isso uma vez na vida, né? Ah, não, eu sou jovem demais para me preocupar com, sei lá, família, construir família. Ou eu sou velho demais para ir para certos lugares, para certos passeios, né? A gente tem mania de dizer essas coisas. Mas se a gente fosse perguntar no dia de hoje, a gente consideraria Abraão velho demais para ouvir o chamado de Deus? Olha que interessante. Fazendo um paralelo, Moisés foi chamado por Deus com 80 anos. E com 80 anos para servir mais 40. Porque ele foi chamado com 80 e morreu com 120 servindo a Deus. Amém. Então, olha, um senhor de 80 anos foi chamado para servir e liderar o povo de Israel por 40 anos no meio do deserto. É uma coisa que você teria, sei lá, você não queria fazer isso com uma pessoa de 80 anos, né? Ah não, ele é um senhor, eu não vou mandar ele para o deserto, né? Porque ele é um senhor, eu vou fazer isso com ele. Ele é velho demais para isso. Caleb e Josué, é muito interessante. A Bíblia não fala exatamente quantos anos eles tinham, mas
Quando Deus deu a promessa que todos aqueles com mais de 20 anos morreriam no deserto, só eles viveriam tendo mais de 20 anos. Quando eles chegaram em Canaã, eles já tinham 60 anos, pelo menos. E eles ainda batalharam para conquistar um país inteiro. E a batalha foi uma guerra mesmo. Eles pegaram espadas e até o fim da vida deles. Josué, por 50 anos, porque ele morreu com 110 anos, ele batalhou e ficou com a espada na mão até que Canaã inteira fosse conquistada por Deus. Então, a primeira coisa é que ninguém é velho demais para ser chamado por Deus. Aí você que é jovem está falando, não, mas que bom, mas novo demais sim, né? Vamos numa escritura. Vai lá, João. Vamos lá em Mateus 17. Porque alguém pode estar falando, ah, eu sou super nova, não preciso me preocupar com isso. Eu conheço vocês. Mateus 17, versículos 24 ao 27. Diz o seguinte: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Você pergunta, João, por que você leu essa escritura? Para ter uma ideia, o imposto naquela época só era pago por maiores de 18 anos. Somente os cidadãos romanos pagavam, né? E os que eram agregados, anexados por meio das invasões, pagavam os impostos. Se você for ver, quanto que era o imposto? Fala aqui, 2 dracmas, né? O cobrador de imposto de 2 dracmas. Quanto valia a moeda que Jesus disse que estava dentro do peixe? 4 dracmas. Então pagaria 2 impostos. Mas espera, Jesus não dava com 12 caras? Porque muito provavelmente os outros 11 eram menores de idade. Só Pedro era maior de idade. Só Pedro pagava imposto. Ou seja, a gente vê aqueles filmes, né, sobre Jesus e vê aqueles senhores seguindo ele, né? Era um monte de pirralho, sabe? Era um monte de gente jovem, sabe? Os jovens, vamos lá, Jesus, sabe? Você vê, a vida era muito precoce naquela época. A expectativa de vida não passava dos 40 anos. Então, com 12 anos, eles já tinham trabalhando como pescadores. Então, com cerca de 16, 17, eles já eram pescadores experientes. Mas já tinham uma vida dura, mas ainda assim eram jovens. E quem lembra de Marcos 1, Jesus fala com eles e eles imediatamente aceitam o chamado para poder segui-lo. Minha pergunta é: a nossa idade tem sido uma desculpa para aceitar o chamado de Deus? Porque muita gente fala, eu sou velho demais para compartilhar com 50 pessoas na minha folga. Eu sou novo demais para preparar algo ou para crescer em convicções em algumas áreas da minha vida. Eu não quero pensar nisso agora. Jesus, ele não olha para quando você está. Ele preparou os tempos e os lugares. Se ele te chamou para algo, ele sabe que você pode. Sim. Ele não só sabe, ele dá a capacidade para você fazer algo. Então, uma coisa que nós aprendemos, que independente da idade, nós podemos servir a Deus. Nós somos o alvo da promessa de Deus. O supernova é o alvo da promessa de Deus, amém? Os universitários são o alvo da promessa de Deus, amém? Os solteiros são o alvo da promessa de Deus. E sim, vocês casados são o alvo da promessa de Deus, amém? Todos nós podemos ser alvo e somos alvo da promessa de Deus, porque a promessa de Deus é para todos. Amém. E Abraão entendeu isso muito bem. Foi a primeira vez que Deus falou com Abraão e ele já obedeceu isso. Amém. Mas algo que nós podemos perceber é que nós precisamos nos desafiar nessa área. E meu desafio para vocês nesse ponto é: pense em algo que você já disse que você era novo demais ou velho demais para fazer. Principalmente no que se trata no seu relacionamento com Deus. Pense se alguma vez você disse: nossa, eu sou novo demais para ter saída com um casal de casados, né? Eu, mais um irmão ou uma irmã e um casal de casados. Sou novo demais para isso, né? Não preciso ter saída com eles. Quem sabe você não pode se desafiar a fazer isso? Não, eu sou novo demais para sair com o foco de compartilhar a fé na rua com casados. Talvez isso possa ser seu desafio. Você que é mais velho, sair na rua com o foco de compartilhar com jovens, com pessoas mais jovens. Fazer algo, uma saída, sei lá, com sua esposa, com grupos, se você é solteiro,
num lugar que talvez você acha que é para pessoas jovens demais, como um lugar divertido? Porque muitas pessoas falam, vamos num parque de diversões, isso é pra gente mais jovem, né? Não! Isso é para quem quer se divertir, tem uma saída incrível que vai encorajar as pessoas para Deus, amém? Então meu desafio é, pense naquilo que você já disse que você é velho ou novo demais. Anota aí. E essa semana, converse com o seu discipulador, converse com as pessoas que estão ao seu redor e se desafie a fazer isso que você disse que você é novo demais. E entenda que Deus não se limita pelo tempo. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. E Deus dá o tempo certo para você, para fazer o que Ele deseja. Amém? Amém? Vamos continuar lendo Gênesis 12, do 10 ao 19. Então ele aceitou o chamado. Mas ninguém é perfeito, né? E com certeza mesmo Abraão não era perfeito. Vamos ver o que diz aqui no versículo 10 em diante do capítulo 12 de Gênesis. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai, sua mulher: pensei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. Ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu me tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Então que interessante, logo depois que eles começam a sair a caminho do Negueb, eles passam pelo Egito e tem uma fome ali naquela região do Negueb, eles ficam no Egito. E Abraão ele tem medo de ser morto para o faraó tomar a esposa dele. E ele fala: Sarai, se falarem para você, você é a esposa dele? Você fala: não, sou a irmã dele. Se estiver mais para frente, de fato eles eram meio irmãos naquela época. Mas o ponto aqui é que Abraão ele estava com medo de morrer. Ele fala: não, vou me matar se você falar que é minha esposa. Então fala que é minha irmã, para eu não morrer. E esse é o segundo ponto. O novo chamado a gente também precisa ser um novo homem. Por quê? Porque Abraão foi lá e obedeceu o chamado de Deus, mas ele ainda tinha velhas tradições do velho homem que ele era. O medo dos homens, o medo da violência, o medo da morte. Ele tinha ainda tudo isso, porque senão ele não teria falado isso. Ele não teria falado: fala que é minha irmã. Ele estava com medo. Quantos de nós às vezes não temos medo do nosso passado? Ou trazemos uma bagagem do nosso passado que fica grudado na gente ainda, mesmo quando a gente se torna discípulo? Um medo, um vício, uma tradição. Muitas vezes a gente tem isso. Ou então coisas que nós recebemos no reino, mas que nós vemos de forma totalmente errada. E vemos como se aquilo fosse maior do que o Deus que nos deu aquilo. Esse é o maior problema que nós temos. Muitas vezes nossa visão é fechada pelas coisas. E às vezes nós olhamos mais para as coisas que nós tínhamos, ou que nós temos, ou que nós achamos que vamos ter, do que olhamos para Deus, que pode dar ou não essas coisas para a gente. Porque Deus tinha prometido a Abraão: eu vou fazer de você uma descendência que você não vai conseguir contar. Por que você está com medo? Vai! Abraão aqui, ele fraquejou um pouco nisso. Ele teve medo. E olha que interessante, esse medo dele até que não afetou tanto ele. Mas as pessoas ao redor dele, caiu uma praga em cima do Egito inteiro. Por quê? Porque Abraão, que era o homem de Deus ali, não estava sendo um homem de Deus. Velhas tradições fazem as suas bênçãos se transformarem em maldições. A esposa dele, que era uma bênção, uma família, estava sendo uma maldição para um país inteiro. Mas, se nós olharmos o contrário, a convicção verdadeira em Deus transforma maldições em bênção. Transforma situações difíceis, situações complicadas, em situações que glorificam o nome de Deus, amém? Um ótimo exemplo é o Yuri, amém?
Ele estava falando aqui e no devocional eu assisti um pouquinho do que ele falou e a história dele é incrível. Depois vocês tenham convívio com ele para ouvir a história dele. Ele é um rapaz super talentoso que estava buscando a Deus, mas ainda não estava encontrando. Até que o momento que o Ian compartilhou com ele, eles começaram a fazer os estudos. E um pouco de tempo depois ele começou a ser perseguido, muito fortemente, pela família dele. Você pode falar, nossa, que maldição isso, que lástima isso. Mas com certeza isso deu mais convicção, como ele falou no coração dele. A perseguição foi o que deu o impulso final para que hoje ele fosse nosso irmão, amém? Amém? Por quê? Porque as convicções que ele aprendeu na Bíblia, que a perseguição é para todos os discípulos, isso gerou bênção na vida dele. Então nós temos que nos perguntar, nós estamos sendo pessoas de velhas tradições, transformando as bênçãos de Deus em maldição, como o nosso trabalho, nossos relacionamentos, até mesmo o que a gente faz aqui no reino. Hoje tem sido pessoas de convicções puras e poderosas para Deus, que têm transformado as dificuldades da nossa vida, como perseguição, como alguma dificuldade, seja alguma área de saúde, financeira, transformar tudo isso em bênção, em algo que glorifica o nome de Deus, que espalha o nome de Deus para as pessoas. Quem nós temos sido hoje? Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Porque aqui em Hebreus 11, versículo 17 a 19, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa história é de um pouco depois da vida de Abraão, quando o nome dele é mudado de Abrão para Abraão. E aqui você vê justamente o contrário. Você vê uma situação que a fé dele está sendo colocada à prova. Deus falou: sabe esse filho que eu dei para você, que eu falei que era promessa? Então, mata ele. E olha que interessante, Abraão ele não foi matar só com uma obediência cega. Ele falou: não, porque mesmo se meu filho morrer, eu creio que meu Deus pode ressuscitar ele. Imagina, ele acreditava numa coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, uma ressurreição, que é raríssima, aconteceu várias vezes, inclusive na Bíblia. Mas ele acreditou mesmo assim. Ele largou a tradição dele, ele largou até mesmo a crença daquilo que era material para ele, e acreditou e se apegou na palavra de Deus. Irmãos, eu quero desafiar todos vocês hoje a se livrar de tradições que te impedem de seguir a Deus. Seja uma tradição que você trouxe religiosa, seja algo que você fazia de ser discípulo e que hoje tem te impedido de dar todo o coração. Seja um costume que você tem, porque eu tenho o costume de dormir até mais tarde. Sei lá, eu durmo 10 horas da noite e acordo 10 horas da manhã. Isso tem afastado as pessoas de conhecer a Deus. Que você pode usar esse tempo todo para poder evangelizar e levar a palavra para pessoas. E é uma tradição que te afasta de Deus. A tradição de, eu estou acostumado a orar só 5 minutos por dia. Isso é uma tradição que está te matando espiritualmente. Porque se você estava acostumado a fazer isso antes, busque fazer o que Deus pede, que dá todo o coração, orar por todos os pontos da sua vida, orar até o seu coração mudar. Isso não é uma tradição, isso é uma convicção verdadeira. Você não está fazendo isso porque você tem que fazer, você está fazendo isso porque funciona, porque é efetivo na sua vida. Então vamos abandonar fazer as coisas por fazer, sabe? Vir aqui no culto, não fazer isso por fazer, não fazer isso porque domingo 10 horas é o horário do culto. Não, o seu culto para Deus tem que ser perene. Aqui a gente só se reúne para se animar, amém? Para estar como família, para a gente ver um ao outro e falar: nossa, que bom, aquele irmão está fiel, que bom, aquele irmão está bem, e eu posso me animar com isso. Amém. Então, irmãos, eu quero desafiar cada um de vocês hoje. Escolha algo que você sabe que tem vivido como tradição, vivido como algo que você acredita mais do que acredita na palavra de Deus, por sua experiência, pelo tempo que você viveu. Porque eu vivi 40 anos e sei o que está acontecendo. Deus, ele é eterno e sabe muito mais do que cada um de nós. Então, vamos abandonar as doutrinas e falsas e as tradições, e vamos nos apegar àquilo que nos leva muito mais além. Porque Deus vai transformar essa coisa que você acha difícil, se você tem convicção, em um presente que vai inspirar gerações até o fim, amém? Amém. Então nós já vimos que nós temos um novo chamado, e que podemos ser um novo homem ou uma nova mulher.
Mas vamos ver uma escritura que tem muito a ver com o dia de hoje. Vamos lá em Gênesis 15. Gênesis 15, versículos 1 ao 6. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Imagina ouvir isso de Deus. Não se precisa se preocupar, eu sou o seu escudo, e você vai ter uma grande recompensa. Imagina como animador, como animado a gente ia ficar se ouvisse isso diretamente de Deus, amém? Mas vamos ver a resposta de Abrão ainda. Versículo 2. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: então não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então olha que interessante, uma notícia que para nós seria mega animadora. O que Abraão faz? Reclama, né? Mas Senhor, eu não tenho filho nenhum, como assim o Senhor vai cumprir sua promessa na minha vida? Interessante que aqui essa história acontece um pouquinho depois da última vez que Abraão vê Ló, que eles se separam em definitivo. Isso me leva a crer que Abraão acreditava que Ló era o menino da promessa, porque ele tinha adotado Ló. Ló era como um filho para ele. Ele falou: não, Ló é que vai ser meu filho. Porque ele nunca tinha reclamado de Deus, para Deus até então. Ele nunca tinha falado: Deus, porque eu não tenho filho. Ele só estava indo. Mas quando ele viu que a situação estava um pouquinho mais difícil, ele começou a reclamar. Olha que interessante. Ele estava se apegando numa certeza dele que Deus não tinha falado nada para ele, que seria Ló. Mas ele estava se apegando àquilo. E quando ele vê que agora ele está sozinho e está velho, e que está com mais de 90 anos, na verdade está com 85 aqui, ele começa a se desesperar. Imagina, depois de 10 anos andando com Deus, 10 anos vendo os milagres. Esse é o ponto. Nós também, além de termos novo chamado e sermos novos homens e mulheres, precisamos ser novos pais espirituais. Por quê? Porque Abraão, ele queria ser pai de Ló. Mas a gente acompanha a história de Ló, a gente vê que ele não era um cara muito certo, né? Ele foi para uma cidade super pecaminosa, simplesmente pela vontade dele. E ainda por cima, ele teve filhos com suas filhas. Então não era um homem que estava 100% seguindo o caminho de Deus, como Abraão estava. Não era promessa, não era para Ló. Não tinha nada a ver com Ló. Ló era Deus falando na primeira promessa: saia da sua descendência, saia da sua família. E ele ainda levou Ló. Por quê? Porque ele ainda estava apegado à ideia de: não, eu estou com Ló aqui, ele é minha família. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. A gente quer: nossa, porque Deus prometeu que eu vou ter um relacionamento incrível. Aí você vê aquela pessoa que mais te agrada nos seus gostos humanos e acha que vai ser aquilo. E tem certeza e fala: não, é porque Deus falou. A gente tenta inferir coisas que Deus não falou pra gente. Não foi Deus que deu esse sonho. É você que quer esse sonho e usa Deus como desculpa. É que nem quando uma criança fala com a mãe e fala: ah, mãe, posso sair? Não. Ah, mas o pai deixou. Agora pronto, gerou briga. Sabe? Você usa a autoridade de alguém para cobrir o seu egoísmo. Você usa a autoridade de outra pessoa e culpa aquela outra pessoa por algo que você quer e que não está no plano de Deus. Minha pergunta é: será que hoje a gente está gerando os verdadeiros filhos espirituais? Ou os filhos que a gente está gerando são os filhos que a gente quer? Porque imagino que um pai ou uma mãe quando vai ter um filho, né, fica imaginando o filho. Nossa, ele vai ser assim, vai ser assado, né? E sai uma coisa estranha, né? Sai, sei lá. Eu sei que não dá nem pra você saber direito o que é ainda, né? Às vezes você acha que é humano, mas... E você fica olhando e fala: nossa, não era isso que eu esperava. Mas dificilmente você vai ver uma mãe ou um pai ficar triste. Por
Porque tá feliz do mesmo jeito. Porque espiritualmente a gente não pode ser assim. Muito bom, João. Por que a gente pode sonhar e deve sonhar? Deus nos deu sonhos poderosos e Deus sonha conosco. Mas o ponto é que melhores ainda são os sonhos de Deus para nós. E Deus usa os nossos sonhos para fazer os sonhos dele. Mas a gente precisa ser humilde para entender que o sonho dele é maior do que o nosso. Amém. Então, a gente pode ver aqui que a gente às vezes fica preocupado porque os nossos sonhos, os nossos, que a gente criou, não se realizam. Mas eu quero ler uma escritura com vocês em Isaías 30. Para nós nos tornarmos verdadeiros pais espirituais, amém? Independente se você é pai físico ou não, porque todos nós podemos gerar frutos espirituais, amém? Isaías 30, versículo 18. Olha que interessante. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém. A fórmula da felicidade nada mais é do que a plena confiança em Deus. E confiar que os planos dele são melhores do que os nossos. Se você está reclamando de alguma coisa, basicamente você está chamando Deus de incompetente. Porque Deus ele faz tudo no tempo certo, como essa escritura fala. É do jeito certo, do momento certo. Sabe por que dá errado? Porque a gente põe a mão. Porque a pessoa está cozinhando e você põe a mão e sai ruim a comida. Sabe? Principalmente alguns irmãos aqui. Sabe? A pessoa quer mexer e fala, não, porque eu sei fazer. Não, porque meu jeito é melhor. Não, porque eu gosto mais assim. E afronta a soberania e o conhecimento de Deus. Você quer ter o melhor da sua vida? Persevere em ser humilde aos sonhos de Deus. Mas principalmente, sonhe para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Porque, primeiro, Abraão estava pensando, nossa, meu filho vai ser Ló, né? Ló vai ser quem vai ter. E viu que não deu certo. E aí depois ele ouviu isso de Deus. Ele reclamou e Deus repreendeu ele e falou, eu vou te dar uma descendência. Olha para as estrelas, conta as estrelas. Se você conseguir contar. Eu gosto disso, porque Deus às vezes fala coisas meio sarcásticas, né? Tenta contar. Não consegue, né? Igual a sua descendência, você não vai conseguir contar de tão grande que ela vai ser. Tenha fé. E versículo 6, Deus disse que Abraão acreditou. Ele tomou a decisão, amém? É incrível quando a gente toma uma decisão, amém? Mas vamos ver até onde foi essa decisão. Vamos lá, no versículo... Capítulo 16, versículo 1 de Gênesis. Gênesis 16, capítulo 1 ao 3. Então ele estava lá super animado, participou de guerras, estava animado com Deus. Mas vamos ver o que diz no versículo 1 de Gênesis 16. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. E nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Então é interessante aqui, Abraão tinha 85 anos, porque ele saiu com 75 e já tinha saído por 10 anos. E ele estava convicto, não, porque Deus vai me dar um filho da minha descendência, vai ser o sonho exatamente que Deus quer, eu e Sarai vamos ter um filho. Ele estava convicto. Até o momento que Sarai fraquejou. Porque ela fraquejou no sonho de Deus para ela. Ela falou assim, Abraão, Deus não sonha comigo. Deus não quer que a minha descendência seja a sua descendência. Ele só quer que eu esteja aqui, quando eu morrer, eu morri. Ela parou de sonhar. Como a gente sabe disso, ela falou, olha, pega a Agar, sabe? É minha serva mesmo, sabe? Ela é minha, eu cuido do filho como se fosse meu, sabe? E acho que isso está bom. Mas esse não era o sonho de Deus. Se a gente for ver, muitas vezes a gente quer fazer essas gambiarras no sonho de Deus. E olha que interessante. Muitas vezes a gente fala, não, tomei a decisão. Aí vem alguém e fala alguma coisa para você, você já desiste. O importante não é tomar decisões, o importante é mantê-las. Manter a decisão que é o grande desafio. A perseverança que é o poder. Radicalidade não é você chegar lá e fazer e depois você não faz mais.
Radicalidade é você fazer sempre. O maior radicalismo que nós podemos ter, maior poder que nós podemos ter, é estar constante com Deus sempre. Isso é difícil. Isso que é a dificuldade. E é isso que Deus propõe para cada um de nós, para sermos discípulos de Jesus, amém? E aí Sarai falou, né? E ele foi lá e obedeceu a Sarai. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Então, vamos parar para pensar. Abraão estava lá, convicto: vamos lá, não, estou fé em Deus. Sarai chega: não quero, vamos fazer desse jeito. Aí ele vai lá e obedece. Depois que dá tudo errado, Sarai culpa quem? Abraão. Olha que interessante, ela fez ele errar e ela culpa ele. Alguém se relaciona aqui com alguma coisa? Né? Não estou falando o nome de ninguém, mas, né? E isso acontece, mas não só. Vocês estão pensando no relacionamento? Acontece também, né? Mas as pessoas do mundo vão fazer você errar e ainda vão jogar o dedo na sua cara. Sabe, uma situação que foi bem difícil para mim foi na época que minha mãe estava doente, estava com uma crise de depressão muito grande em 2014. E ela começou a perseguir muito meus irmãos a irem para a igreja. Ela não deixava. Às vezes tinha que fazer um rodízio, tinha que levar um de cada vez. E ela começou a perseguir, até que isso fez meus irmãos caírem da fé. Isso foi muito duro para mim. Mas sabe o que é mais duro? É quando eu ouço minha mãe falar: nossa, seus irmãos não estão indo mais para a igreja. Por que eles não estão indo mais para a igreja? O mundo, assim como o diabo, faz duas coisas: engana e acusa. Ele engana você para fazer o que é errado, ou para não dar todo o coração, e depois te acusa para você se sentir mal e indigno de receber o perdão de Deus. De fato, nós somos totalmente indignos do perdão de Deus, mas o nosso perdão não vem por dignidade, e sim pela misericórdia de Deus. Então, nós temos que nos blindar desses ataques de Satanás, de tirar nossas convicções, de querer sucatear a bênção de Deus, de transformar aquilo que é tão incrível que Deus tem para nós em uma bênção meia boca, que na verdade não vai ser nem uma bênção, que quanto mais você adapta o plano ao que você quer, quanto maior a sua interferência nos planos de Deus, só aumentam os problemas, só aumentam as confusões. Só para ter uma ideia, esse filho de Agar se chama Ismael, é o ascendente principal dos árabes. E até hoje os árabes odeiam os judeus. Os judeus sofrem uma perseguição terrível, morrem à torta direito desde antes de Cristo, por causa de uma decisão errada de Abraão, por causa de um sucateamento da fé de Abraão. Se nós tentarmos atalhos para tentar chegar em Deus, eles não vão funcionar e ainda assim podem afetar muitas pessoas negativamente. Eu quero chamar cada um de nós a ter uma fé pura agora, a buscar exatamente o que Deus quer para nós, nada menos do que Deus prometeu. E eu não estou falando isso só de uma forma teologia da prosperidade. Pelo contrário, não aceite menos perseguição do que Deus prometeu que você ia ter. Não aceite menos relacionamento com Deus do que Deus falou que você pode ter. Não aceite estar menos próximo de Deus do que você pode estar quando você está totalmente focado. Esse é o verdadeiro fruto que Deus quer gerar no coração de cada um de nós. Um fruto de levar a palavra para as pessoas, de viver a verdadeira promessa. Por mais difícil e demorado que seja, é no tempo certo, porque vai trazer as maiores bênçãos para cada um de nós, amém? Então, eu quero desafiar vocês. Tenha um tempo essa semana com alguém para falar dos seus sonhos. Falar daquilo que você sonha fazer para Deus. Não tenha medo de sonhar para Deus. Sabe, não deixe que o diabo te acovarde e faça você achar que você é um qualquer um. Você é um homem comum, mas também é um filho de Deus. Você e tem que ter essa convicção muito forte. Você é a pessoa que mais pode sonhar no mundo inteiro. As pessoas lá fora não podem sonhar, porque o sonho delas se limita ao tempo de vida delas.
O nosso sonho é para a eternidade. A gente pode sonhar, falar, nossa, eu quero sonhar que lá no céu eu vou ver todos os meus irmãos lá. Que a gente vai cantar canções poderosas. Que a gente vai estar lembrando das coisas incríveis que a gente fez aqui, dos sofrimentos, mas que deram fruto. Eu quero estar lá no céu e lembrar de cada um de vocês. Lembrar de cada rosto animado, evangelizando, sabe? Passando dificuldades, mas com um sorriso no rosto, porque sabia que era para Deus. Esses são os sonhos que nós temos que ter. Ter o sonho de falar, não, eu quero evangelizar meu bairro. Sabe, eu sou o único no meu bairro, amém. Eu sou o primeiro de muitos. Pensar, nossa, eu não sei ainda direito falar em público, mas eu quero um dia ir lá na Praça da Sé e compartilhar com 50, 100 pessoas. Sei lá, eu me sinto muito tímido, mas eu quero ser a pessoa que vai ter os tempos de qualidade mais incríveis do reino e encorajar com todo o poder meus irmãos. Sabe de uma coisa? Deus também sonha isso para você. Mas para isso a gente precisa deixar de lado esses atalhos que o Satanás quer colocar na nossa frente e ter o verdadeiro filho, o nosso Isaac, que por mais difícil que pareça manter esse milagre, Deus vai manter esse milagre na nossa vida se nós somos fiéis, amém? Então olha que interessante, depois de ver tudo isso, que nós podemos ter um novo chamado e temos um novo chamado, depois de sermos novos homens e novas mulheres, por meio de largar as velhas tradições e por podermos sermos novos pais e mães espirituais, gerando frutos espirituais que recuam pela eternidade, nós podemos espelhar agora sim na vida de Abraão e ver como terminou a vida dele. Vamos lá em Gênesis 25. Gênesis 25, versículos 7 ao 11. Diz o seguinte: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Etita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer Lai Roi. Então, vamos ao final da vida de Abraão. Ele já nem chamava mais Abrão, agora era Abraão, pai de muitas nações. E aqui ele viveu 175 anos. Vocês lembram com quantos anos ele saiu para obedecer a Deus? 75. Ele viveu mais tempo debaixo da promessa de Deus do que fora. Que homem esperaria viver isso? Ele não esperava. Ele já estava pensando, nossa, no final da minha vida. Era apenas o começo. Era apenas um começo de uma vida que até hoje inspira multidões. Que pessoas ouvem o nome de Abraão e isso inspira fé nelas. Isso só ecoou porque ele ouviu a vontade de Deus. E entendeu que Deus pode fazer tudo novo. Se hoje você sente, é tudo mais do mesmo. Se hoje você sente, não tenho nada de novo na minha vida, eu quero falar uma coisa pra você. É só o começo. Sabe? É só o começo de algo totalmente novo. E eu não preciso nem falar isso como demagogia, porque, sabe, quando terminar a conferência, a gente vai ver tanta coisa nova. Tanta coisa que vai mudar o nosso caráter, vai nos desafiar. Vai fazer a gente ter que tomar decisões para a vida inteira. Mas para isso a gente tem que estar com o coração preparado para ouvir isso. Porque senão vai bater e vai embora. Sabe, a gente vai perder oportunidades incríveis de obedecer a Deus. Então eu quero inspirar cada um de vocês, assim como Abraão, não perder essa esperança. Não perder essa fé na promessa de Deus. E se você está visitando a gente hoje, eu quero dizer para você que também tem um novo começo. Fala com a pessoa que te convidou hoje. Fala com aquela pessoa que está fazendo os estudos com você. Porque a Bíblia te dá um novo começo. Ela te chama para ser um novo homem, uma nova mulher, totalmente diferente do que você é hoje. Porque eu tenho certeza que você quer mudar do que você é hoje. E o mais importante, Deus sonha que você vai dar frutos poderosos. Que você pode ser um grande pai e mãe na fé. Por mais que você não ache que pode, Deus acha que pode. O que importa é o que o Deus acha. Então, eu quero inspirar cada um aqui nesse momento a sonhar com o sonho de Deus, com as coisas novas. E olhar para a vida de Abraão, que independente do que aconteça, Deus tem algo novo para cada um de nós, amém? Para Deus seja a glória, amém.